Bom, gente, muita gente perguntando sobre bronquiolite. Eu queria esclarecer algumas coisas sobre essa palavra, essa doença, que é bastante frequente em certas épocas do ano, no outono, no inverno especialmente. É muito comum na volta às aulas, quando tem essa circulação muito grande de vírus entre as crianças. E ela é uma doença que acomete especialmente crianças pequenas, mas ela tem relação com outras condições e é importante a gente entender como se dão essas relações. A bronquiolite é uma doença causada por um vírus chamado vírus sincicial respiratório, e que é um vírus, como eu falei, comum em certas épocas do ano, ele é epidêmico, e o que ele provoca é uma inflamação dos brônquios que leva ao que a gente chama de broncoespasmo. Broncoespasmo é uma palavra médica, mas que atravessa a bronquiolite e uma série de outras condições, e é muito importante a gente entender o que acontece no nosso pulmão. Os brônquios são os tubos que vão levando o ar até os alvéolos e a parte funcional do pulmão. Então esses tubos, eles têm uma grossura e tem um comprimento, é claro, eles têm uma luz por dentro, né? Essa luz é recoberta por uma mucosa. Então eles vão se dividindo, eles vão se ramificando, como se fosse uma árvorezinha, cujos galhos vão ficando cada vez mais finos até chegar nos bronquíolos, que são brônquios microscópicos, e depois esses bronquíolos terminam nos alvéolos, onde passa o sangue e recebe o oxigênio que a gente respira através de trocas de difusão de gases. Então, os brônquios, eles têm uma mucosa por dentro e eles têm uma musculatura por fora. Essa musculatura lisa, que a gente não controla, mas que se contrai e se dilata. Quando você tem uma inflamação dos brônquios, como na bronquiolite, esse brônquio ele se contrai, então ele diminui a luz onde passa o ar, e também como ele inflama essa mucosa que recobre os brônquios, ela fica inchada. Com isso, são dois fatores que fazem com que a passagem do ar se dê para um lugar muito estreito, para uma passagem estreita, e com isso a criança tosse, porque ela está com os brônquios inflamados, e ela tem o que a gente chama de dispneia, uma dificuldade respiratória. Na bronquiolite, isso é muito importante, no broncoespasmo, essa dificuldade ela é predominantemente expiratória, ela se dá na expiração, porque é fácil da gente inspirar, a inspiração ela é um movimento que envolve normalmente uma atividade muscular, né? Você contrai o diafragma para você inspirar, e depois você na expiração ela é normalmente passiva, né? A gente só relaxa os músculos e o ar sai. Como o brônquio está apertadinho e está passando o ar com dificuldade, a gente tem que fazer força para expirar. Com isso, você tem uma contração dos músculos das costelas, dos intercostais, para botar o ar para fora. Então você vê na expiração a criança, as costelas fazem uma entradinha, essa área aqui que é molinha também começa a se mexer e o abdômen também começa a participar. Então debaixo das costelas você vê a movimentação aqui da musculatura. Então você tem uma criança que está com o tórax todo se movimentando, especialmente na expiração. E um outro sinal, a respiração fica acelerada, né? Crianças pequenas começam a respirar com mais de 50 vezes por minuto, e você tem o que a gente chama de chiado, que é a sibilância, que pode ou não aparecer, dependendo do grau de broncoespasmo, pode aparecer os sibilos, né? Que é um assovio que vem justamente mais predominante na expiração. O ruído inspiratório, ele caracteriza outros quadros. O mais comum deles é a laringite estridulosa, onde a criança acorda de madrugada com uma dificuldade de respirar, porque você tem um espasmo da laringe, e a criança então respira com muito ruído, mas ele é inspiratório. A criança faz... E aí é um quadro geralmente leve, que passa com certos procedimentos em casa mesmo, que às vezes acaba levando a criança para a emergência por uma questão de ansiedade que a gente fica diante de uma criança que não consegue respirar direito. A bronquiolite também, ela pode ser muito leve e pode ser grave. Então a gente tem que observar os primeiros movimentos, imediatamente ligar para o seu pediatra, fazer uma consulta, ou se a criança está com um quadro mais exuberante, tem que levar para o hospital. Muitas vezes esse quadro vai exigir uma intervenção mais com oxigênio, com remédios mais fortes,
Outras vezes, um tratamento em casa vai ser o suficiente. Mas é um quadro que desperta uma certa necessidade de observação constante. A criança não pode ir para a escola no início de uma bronquiolite, até porque isso é extremamente contagioso. Ela deve ficar em casa, muitas vezes vem acompanhado de febre, então a gente já sabe as medidas gerais: muita hidratação, tratamento da febre, soro fisiológico nasal, soro fisiológico e nebulização, vapor também, o vapor úmido também ajuda. E o resto, se vai ser orientado pelo seu pediatra, seja no consultório, seja na emergência, como tratar a bronquiolite.